Enquanto eles estão saindo, eu quero compartilhar que hoje entraremos na segunda parte da mensagem, Sinais do Fim dos Tempos. Segunda parte da mensagem, Sinais dos Fins dos Tempos. Lembrando que estamos numa série de mensagens, olhando para a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, que diz: não desprezem as profecias. Então a palavra, ela mesma já vem e fala com propriedade, com autoridade. Não desprezem as profecias. E do púlpito dessa igreja, nós não as desprezaremos. Estaremos ensinando e pregando a palavra do Senhor. Na primeira parte dessa mensagem, que foi domingo, não desprezem as profecias, vimos que as profecias, ela tem o poder de consolar, ela tem o poder de aquecer a fé dos salvos. O que seria um motivo de medo para os que não são salvos, um motivo de apreensão para os salvos, as profecias têm, meus amados, o poder de consolar e o poder de aquecer a nossa fé. Mas vimos também que a palavra de Deus nos ensina em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que são felizes ou bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as profecias das Escrituras. Então, isso é importante nós lembrarmos. Mas temos também que lembrar que desde o início, amados, a igreja, ela de Jesus Cristo, ela já pregava sobre o final dos tempos. Os nossos primeiros irmãos em Cristo, eles já tinham essa mensagem e eles já estavam esperando a volta do Senhor Jesus, como diz 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Num abrir e fechar dos olhos, encontrar o Senhor nos ares. Mas lembrem-se, a igreja estava naquele momento firmada na promessa, não desprezava a profecia, mas ela estava no início do cumprimento da sua missão. Ide e pregai o evangelho. Logo, o final dos tempos não poderia acontecer no início da igreja. Mais 2000 anos já se passaram e nós vemos que agora sim, a igreja ainda está no cumprimento da sua missão, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, mas atenta aos sinais que apontam para o final dos tempos. A pergunta que mais é feita: o arrebatamento está próximo? É chegado o fim? São as duas perguntas que são feitas diariamente. Nós vimos que essas respostas, elas só podem ser dadas à luz da palavra de Deus. Não existe outra maneira. É como diz o Salmo 119, na primeira parte do versículo 104, que diz: por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Você quer ter entendimento sobre as coisas que devem acontecer? Então guarde a palavra de Deus no seu coração. Leia a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus e aplique-a na sua vida. Terminando essa rápida síntese da primeira parte da mensagem que já recebemos, nós vimos que um dos sinais proféticos sobre o final dos tempos está revelado na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 4, que dá como sinal do final dos tempos, tempos difíceis. E vimos isso. E discorremos na simplicidade bíblica. E agora temos que aplicar, é claro, que o Senhor nos ensina. Hoje, qual o outro sinal profético a respeito do final dos tempos? Se o primeiro sinal foi tempos difíceis, a Bíblia diz que um outro sinal é dado, e ele é chamado de tempos de violência. Tempos de violência. Por isso, amados, eu vou pedir que você abra aí a sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel. Por favor, vamos comigo a palavra e ver o que nos ensina o livro de Ezequiel,
no seu capítulo 7. Ezequiel, no capítulo 7, nós vemos uma mensagem profética sendo dado ao povo de Israel, mas que tem um caráter para o povo de Deus na terra. E nós hoje somos o povo de Deus na terra. A igreja do Senhor Jesus é o povo adquirido por Deus na face da terra, pelo precioso sangue de Jesus. Então veja o que diz Ezequiel, capítulo 7, versículo 5. Assim diz o soberano Senhor: eis a desgraça, ou eis tempos de violência. Uma desgraça como jamais se imaginava, vem aí. E diz o texto na minha versão, de maneira bem simples: chegou o fim. Chegou o fim. Ele se insurgiu contra vocês. O fim chegou. A condenação chegou sobre você que habita no país. Chegou a hora, o dia está próximo, há pânico, não há alegria sobre os montes. E assim o Senhor nos ensina. Versículo 11 diz assim, amados: a violência tomou a forma de uma vara para castigar a maldade. Ninguém do povo será deixado, ninguém daquela multidão, como também nenhuma riqueza, nada que tenha algum valor. Versículo 23 diz assim: preparem correntes, porque a terra está cheia de sangue derramado, e a cidade está cheia de violência. Então, a palavra de Deus, ela fala sobre esse tempo. Um tempo de violência como nunca se viu, nunca se ouviu. E o crescimento hoje da violência, todos vão de concordar, é assustador. É, sem dúvida, um sinal profético tremendo do arrebatamento da igreja de nosso Senhor Jesus, dos salvos em Cristo Jesus. E o que mais se ouve, amados, hoje, apesar de nós estarmos falando de violência, é que o mundo clama por paz. E o que mais se vê é campanha em prol da paz. E campanhas são feitas em várias capitais do país, em várias cidades ou metrópoles que temos nesse país. Campanhas em prol da paz. Há um esforço gigantesco no próprio âmbito mundial de se chegar à paz. A violência, ela não está apenas nas pequenas ou nas grandes cidades. Ela envolve o mundo inteiro, como diz a palavra profética. E há um clamor no mundo justamente pela paz. Mas percebam, quanto mais se fala em paz, mais a violência cresce. Não é verdade? Mais a violência cresce. Diariamente se tornou comum ouvirmos sobre chacinas, sequestros, estupros, assaltos, arrombamentos e drogas entre os jovens. E tudo isso reflete para o desespero da própria humanidade, que faz campanha em prol da paz. Tudo isso, meus amados, reflete um desespero. E, ao mesmo tempo, um futuro sombrio, um futuro apavorante, conforme a própria palavra de Deus, no hebraico, no original, nos ensina. Sabe o que a gente vê em muitos lugares? O medo está estampado na fisionomia e o medo está também presente nas atitudes das pessoas. É isso que nós vemos. Ou seja, casas construídas com o melhor aparato de segurança. Ai dos que não podem, né? Cercas eletrificadas, cães perigosos, seguranças particulares e carros blindados. E tudo isso não é suficiente para deter a onda de criminalidade, de violência, de crueldade que apavora a nossa sociedade, que apavora o mundo.
É como disse o profeta Ezequiel: é chegado o tempo da desordem. É chegado o tempo do pânico. É chegado o tempo da violência, da perturbação, como nunca se viu ou como nunca se falou. Então, um dos sinais que a Bíblia nos dá para o final dos tempos, vimos que é tempos difíceis. E hoje, um dos sinais proféticos, tempo de violência. Então, pense no assunto. Porque ainda sobre a violência, o profeta Oséias, eu peço só que você ouça, ele diz assim: ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem na terra. Por isso que essa profecia não se aplica só a Israel, ela se aplica para o mundo, a terra, todas as etnias, todas as tribos, todas as nações, todos os povos. Para vocês que vivem nesta terra. E na terra, a fidelidade e o amor desapareceram desta terra. Como também o conhecimento de Deus, diz o profeta Oséias. E ele ainda diz, daqui a pouco eu dou a referência, e ele ainda diz assim: só se vê maldição, mentira, assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites. E o derramamento de sangue, diz ainda o profeta, é constante. Por isso, terra, diz a palavra profética, pranteia, e todos os habitantes desfalecem. E olha o que o texto diz: os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Oséias capítulo 4, versículos 1 a 3. Oséias capítulo 4, versículos 1 a 3. Note que a Bíblia diz que o tempo de violência é tão grande que isso afeta o próprio ecossistema. O tempo de violência também envolve uma agressão ao próprio planeta, ao ponto de nós vermos os animais do campo, as aves e peixes morrendo. Diariamente vemos notícias assim. Diariamente isso nos choca. E animais que outrora, há pouco tempo, em abundância, hoje já estão sendo classificados como em perigo de extinção. Jesus, o Messias, meus amados, enviado pelo Espírito eterno, o Deus eterno, ele ensinando sobre a situação da humanidade, no final dos tempos, ele disse assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sabe o que é interessante? Nós não valorizamos muito isso. Porque essas informações, elas chegam hoje tão rapidamente, e tantas informações, que as pessoas também veem isso como algo tão simples. Isso sempre aconteceu, sempre vai existir sinais, sempre vão existir vários acontecimentos envolvendo o cosmos. Tanto quanto a criminalidade está banalizada, as informações, elas vêm sendo também trazidas e são anunciadas, mas o povo não ouve. O povo não quer entender. Aí Jesus, ele disse: na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Palavras do meu Salvador. Palavras do Senhor dos senhores, Jesus, o homem que não mente, o santo. E ele diz, de maneira clara: os homens desmaiarão de terror. Naqueles dias estarão apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E ele diz: os poderes celestes serão abalados. Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26. Na quarta-feira,
essa mensagem com as minhas anotações, elas já estavam preparadas. Quando eu vi bem cedinho as imagens desse tsunami arrastando, né, ou arrasando a região oeste do Japão. Aí eu lembrei imediatamente, quando eu vi aquelas imagens, angústia, perplexidade com o bramido do mar. Jesus associa a violência da maldade, da crueldade, do pecado, mas também da represária da própria terra, a tudo que nós vemos num tempo de violência como nós estamos vivendo. Só pedi para desligar as lâmpadas, todos viram, não precisava mais nenhuma informação sobre isso, mas veja o que é um tsunami. Essas ondas, amados, elas quando chegam, elas já quebraram de certa forma. Elas se formam com uma altura, segundo o que eles disseram, de 10 metros aproximadamente. Quando elas chegam na parte mais rasa, ela diminui, porém, ela é aquela parte que justamente vem com aquela espuma e vai de uma maneira contínua, levando tudo. Essa é uma das imagens. Dá para você ver a altura, dá para você ver a violência, como essas ondas vieram arrastando o oeste do Japão. Uma outra cena que todos viram, né, de bairros inteiros, alguns foram completamente destruídos, outros parcialmente, mas todos atingidos. Uma outra cena que nós vemos muito, parecia brinquedo. Verdade, não é? Parecia brinquedo. Agora, uma outra cena que também nos impressiona é isso, amados. Ironicamente, temos o fogo na água, a água no fogo, temos tudo. Quantas vidas aí não foram ceifadas? A gente não tem ideia, por mais que eles tenham tecnologia para avisar com antecedência. Agora, essa outra imagem, ela é simplesmente também apavorante. Uma outra que nos choca também, e essa última agora, mais uma, essa cena foi impressionante. Aí eu lembrei das palavras de Jesus, o bramido do mar, a fúria do mar, de tal maneira, amados, aquilo ali não é um brinquedo, é um barco mesmo. E aquelas cenas ali, elas fizeram tomadas várias vezes. Nem Hollywood poderia criar uma imagem dessa. Mas isso é comum. Obrigado, filho. Isso é comum. Não nos chocamos tanto. Eu volto à palavra bíblica. O Senhor Jesus, ele diz, os homens desmaiarão de terror, apreensivos. E o Senhor Jesus ainda diz, com o bramido e a agitação do mar. E eu ainda não estou falando dos sinais proféticos que envolvem as catástrofes chamadas naturais, como essa. Eu só estou dando um exemplo. Amados, basta ver o que se passa no mundo. E se você quiser ver a perplexidade diante da crueldade diabólica envolvendo hoje nações, bem como, meus amados, o crescente número de catástrofes é real. Eu não estou dramatizando. Eu não estou apelando para o seu emocional. Eu estou apelando para a razão. Eu estou apelando para a fé racional. Eu estou apelando para que você ouça a palavra de Deus. E sabe o que é difícil, mas temos que afirmar profeticamente? Isso não vai mudar. Sabe por que não vai mudar? Porque é escatologia, é Bíblia, é a palavra de Deus falando o que vai estar acontecendo. E pelo que me consta, todas as profecias desse livro, elas têm se cumprido desde o momento da criação da raça humana até hoje. E não será agora que o Senhor, ele deixará de cumprir a sua palavra. Então tudo isso vem e nós muitas vezes não queremos atentar para o que a palavra de Deus nos ensina.
sobre o assunto, o nosso amado Senhor Jesus, ele ainda em Mateus capítulo 24, nos versículos 37, 36 e 37, ele disse: quanto ao dia, a hora da vinda do Filho do Homem, ninguém sabe. Ninguém pode marcar um dia para a volta do Senhor Jesus. Jesus, ele ainda foi enfático. Ele disse: nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, do púlpito dessa igreja, dessa amada igreja comprada pelo Senhor Jesus, nós estamos anunciando as profecias bíblicas. Estamos afirmando biblicamente que esta palavra, ela se cumprirá. Eu não posso desse púlpito falar quando o Senhor Jesus estará voltando. Exceto Deus, ninguém pode falar o dia, ninguém pode falar a hora da vinda de Jesus. Mas o que temos são sinais proféticos claros. Sinal, tempo de violência. Sinal, tempos difíceis. E espera ainda os próximos domingos. Temos muito para aprender. E muito para atentar ainda sobre o assunto. Nos dias de Noé, Jesus disse, os dias serão difíceis como os dias de Noé. Eu já vi pessoas que não creem em Deus. Já vi pessoas que estão afastadas do Evangelho, longe da igreja do Senhor Jesus, fazer referência à violência, à promiscuidade, a tudo que envolve a questão sexual, que também acontecia nos dias de Noé, e eles dizem: olha, esses dias são como os dias de Noé. E sabe o que é interessante? As pessoas não percebem o que elas falam. Pessoas, às vezes, que estão longe de Deus, desviadas, sem comunhão com a igreja, não têm comunhão com os irmãos em Cristo, mas quando veem essas coisas se assustam e falam: meu Deus, os dias são semelhantes como o de Noé. Mas só que não atentam para o que a palavra ensina. Eles não consultam a Bíblia e não sabem como foram os dias de Noé. Porque a ênfase bíblica nos dias de Noé não era só pelo crescente, a crescente promiscuidade. O que acontecia principalmente é que nos dias de Noé, os homens casavam-se. E nesses dias, Léo, os homens também se casam. Ô bênção, né, filho? Para nós, os salvos, é bênção. Que dê tempo o Daniel casar. Que dê tempo o Wagner casar. Que dê tempo aí outros encalhados também casar. Né? Claro que brincando, alguns não estão. Mas a grande verdade, amados, é que nos dias de Noé, os homens casavam-se. Os homens, eles planejavam ter filhos. E sabe o que no dia de Noé eles faziam? Eles imaginavam que também teriam longas existências à sua frente. E aí vem aquele homem pregando: se arrependam, o dia do Senhor está chegando. Amados, passou 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos, e esse homem trabalhando no barco. Eles olharam e falaram: você é um doido mesmo, é um louco. E o pior é isso, é que ainda a própria família dele o segue. Mas nos dias de Noé, era isso que estava acontecendo. Eles agiam como se tivessem de viver para sempre. Sabe o que eu acho interessante? É que se você for ver a história bíblica, você vai perceber que eles não sabiam, como muitos hoje também não sabem, que lhes restava, ou que lhes restam, apenas alguns anos, talvez. Alguns meses nos dias de Noé. Alguns dias. E, finalmente, algumas horas antes que aquele cataclisma predito, ele separasse as suas almas do seu corpo. Quando eu vi a explicação de que é possível dar o alarme
e para 12 nações foram dado o alarme do que aconteceu lá na região do Japão. 12 outras nações foram avisadas, como se fosse impossível evitar. Claro que, graças a Deus, muitas vidas naquele momento, soando o alarme, não faleceram. Se fosse no Brasil, disse meu filho, não ficava quase ninguém. Não temos prédios preparados. Alguns aqui são construtores, trabalham com engenharia, trabalham com construção, armação. E sabe que não é uma preocupação que nós temos no Brasil, não é verdade, Benê? Não temos. Estamos num país tranquilo. Chegamos a dizer que isso é um paraíso. Alguns exageram e falam que Deus é até... Bom, deixa para lá. O importante é a gente lembrar, meus amados, que com todos esses sinais, se fosse colocado nos 7 mares, ainda não seria possível evitar o cataclismo. Foi o que aconteceu no dia de Noé. Temos muitos anos, mas não sabiam que os anos estavam terminando. Não conseguiram perceber que os meses eram poucos. E agora eles tinham horas e não sabiam. E agora, meus amados, quando veio aquele cataclisma, eles tiveram a sua alma separada dos seus corpos. Essa mesma forma, nos dias de Noé, essa mesma atitude, a Bíblia ela nos diz, Jesus ele diz, caracterizará a sociedade que tiver que experimentar os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. A Bíblia quer dizer isso, as pessoas estarão achando que viverão para sempre. Como nos dias de Noé, as pessoas vão fazer seus planos. Não é errado ter planos como, por exemplo, casar. Não é errado você trabalhar para prosperar. Não é errado você planejar o seu futuro, de forma nenhuma. Mas o que não se pode é ouvir a palavra profética e desprezar as profecias. Porque a semelhança dos dias de Noé, poucos meses, poucos dias, poucas horas, e quando Jesus vier, os salvos serão arrebatados. Amém, amados? Os redimidos pelo sangue do Senhor Jesus, templo do Espírito Santo de Deus, serão chamados à glória celestial. E o mundo será entregue, meus amados, para situações que nunca alguém pôde entender ou descrever. Porque a Bíblia diz que logo após o arrebatamento da igreja, aqueles que ficarem na terra, 1/3 daqueles que ficarem na terra serão, meus amados, mortos. Nunca se conseguiu imaginar isso, mas é uma palavra profética. A geração durante a qual viveu Noé era uma geração absorvida em si mesma. Sabe o que acontecia nos dias de Noé, que a gente vê também acontecendo hoje? Eles não tinham tempo para Deus, nem tinham tempo para oração, nem tinham tempo para meditar na palavra de Deus. Você abriu a Bíblia só hoje? Porque veio de manhã ou veio agora à noite? E no meio da semana? Você fez sua devocional? Você fez a sua leitura bíblica? Você tomou decisões? Você consultou o Deus da palavra e a palavra de Deus? Como nos dias de Noé, a Bíblia ela está nos ensinando que as pessoas não terão tempo para meditação, não terão tempo para buscar o crescimento espiritual. O que a Bíblia quer dizer é que esse tempo de violência é tão terrível que, à semelhança dos dias de Noé, os homens terrenos estavam preocupados apenas com coisas terrenas. Eu entendo que Jesus ele disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque estão no mundo, mas não são do mundo. Há nesse mundo um povo que tem tempo para Deus. Há nesse mundo um povo que tem tempo para orar. Ainda nesse mundo, e eu não sei dizer quantos, que tem pessoas que têm tempo para meditar na palavra.
Ainda há gente na face da terra que tem tempo para buscar crescimento espiritual. E eu não estou falando de crescimento espiritual apenas como teologias que se prega por aí sem fundamento bíblico para a solução dos males das pessoas. Eu estou falando que aqui nós pregamos a verdadeira libertação e ela se chama Jesus. Não existe outra. Só Jesus é o Salvador, só Ele é o caminho, só Ele é o libertador. Conhecereis a verdade, diz o meu e o seu Salvador, e a verdade vos libertará. Então eu estou nesse mundo, mas eu entendo que eu não preciso viver segundo o curso desse mundo. Vivemos, meus amados, tempos de violência, porque falta Deus. Falta Deus, então falta amor. Porque Deus, Ele é amor. É isso que a palavra nos ensina. E onde falta amor, onde falta Deus, prevalece o pecado, a indiferença, o egoísmo, pessoas voltadas para si mesmas, pessoas buscando apenas seus interesses, pessoas apenas firmadas nos seus próprios planos e não nos planos de Deus e nem na vontade de Deus. Onde falta Deus, onde falta amor, falta santidade. Onde falta Deus, onde falta amor, falta verdade. Se falta Deus, falta sinceridade. Se falta Deus, falta perdão, falta arrependimento, falta confissão. Se falta Deus, as pessoas então vão buscar as coisas terrenas, inclusive uma espiritualidade que o mundo prega que não é bem assim. Está cheio de teólogos, está cheio de profetas aí, dizendo que estamos exagerando, que não é bem assim. Tenho certeza que quando essas mensagens, depois a gente edita isso e tira do vídeo, fique tranquilo. Mas quando essas mensagens também já estiverem na internet, a gente vai criar o espaço para perguntas, dúvidas, né? Aí, Léo, nós estamos trabalhando nisso, filho, vai chover, né? De gente criticando, mas uma outra pessoa que se decidir, valeu a pena pregar a palavra de Deus. Uma outra pessoa que fala, estou voltando para os braços do Senhor, estou no mundo, mas o mundo não é o meu lugar. Então vale a pena. Eu quero fazer uma aplicação final nessa mensagem, afirmando que todos os sistemas, não há um, eu estou falando todos os sistemas que envolvem a raça humana, estão trincados, prestes a se quebrarem, ruir, e o caos estará estabelecido completamente. No Oriente Médio, no mundo árabe propriamente dito, nós não recebemos quase informação, amados, do que está de fato acontecendo ali. Mas ninguém se engane, a violência naquele lugar do mundo hoje é enorme. A vida é tirada de uma maneira banal, por motivos banais. Ninguém se engane que aquele é um reflexo, aquela situação do que vai envolver o mundo, o planeta Terra, antes da volta do Senhor Jesus. O mundo clama, mas, meus amados, ele está firmado em um sistema, ou as nações em sistemas hoje trincados. Está prestes a se quebrar, ruir, e o caos estará estabelecido completamente. Sabe como eu vejo isso? Biblicamente, como um cenário. Você tem um palco e tudo está preparado. Tudo está no seu devido lugar. Todas as cenas devidamente ensaiadas. Os anjos estão esperando a ordem do Senhor. Os querubins estão prontos para imediatamente seguir com as hostes celestiais. Todos estão olhando para o Filho. O Filho olha para o Pai, esperando que o Pai fale: desça, meu filho, busca a tua igreja, ressuscite primeiro aqueles que descansam em mim, e aqueles que estiverem vivos, arranque-os
porque a palavra arrebatar significa arrancar, tirar, com tanta rapidez que não abrir e um fechar dos olhos é suficiente para explicar isso. E é isso que eles estão esperando. O mundo tem o seu cenário preparado. Os sinais são visíveis. As lâmpadas estão todas já prontas para serem ligadas. Só um detalhe impede, meus amados, hoje, de nós estarmos já com o Senhor Jesus na glória. A ordem do Senhor dos Senhores, para que as cortinas se abram. Os sinais dos tempos, eles são visíveis. São visíveis. E se eu imaginasse que pregando essa palavra, essa semana, aconteceria o que aconteceu no Japão, amados, então eu teria avisado para vocês se eu fosse um adivinho. Aí vocês ficariam preocupados. Como que o pastor soube? Alguns querem chamar isso de revelação. Isso não é revelação, não, amados. O que eu estou dizendo é que eu não preciso que mais alguma coisa assim aconteça, porque eu creio no que a palavra de Deus diz. E ela diz que sinais assim estarão sendo visíveis e o cumprimento desta palavra, ela é real. E nós amanhã tomaremos conta de mais uma notícia. Depois de amanhã, se Deus permitir, iremos ouvir mais algumas coisas na manchete. Mais uma vez seremos bombardeados com algumas informações. Alguns darão crédito, outros não. Alguns tementes a Deus irão orar e interceder. Alguns irão lembrar dessa mensagem e falar, será que ele está certo? Não, eu não estou. Quem está é a palavra de Deus. Eu estou pregando o que diz a palavra de Deus. Diz o Senhor, e eu estou anunciando a palavra do meu Senhor. Quando chegar lá, eu quero ter paz, para olhar para o meu comandante. Missão cumprida, meu general. Preguei a tua palavra. Anunciei para o teu povo. Cuidei da tua igreja. Pelo menos, Senhor, cuidei ensinando. Olhando para mim mesmo e pedindo a tua graça e a tua misericórdia. Agora, missão está cumprida. Isso me assusta. Me assusta, por isso que eu peço que o Senhor Jesus, como Paulo disse, é muito melhor estar com Cristo hoje. Amém, amados? É bom, não é? Mas eu vou ser franco. Estar aqui, ainda para produzir um pouco mais, se for para o Senhor, viver para o Senhor, colocar algumas coisas em ordem, meus amados, é melhor ainda. Olha a oportunidade que Deus nos dá. Meus amados, hoje é tempo de decisão. Como é que você está? Tem uma mensagem que eu gravei há algum tempo, e só pela graça de Deus, né? Essa mensagem eu vou lembrar, Maria Alice, mas lembrar da parte boa, porque sua mãe, ela já está na glória. A irmã Hilda recebeu Jesus como Salvador aqui. E a semelhança de minha tia, que faleceu hoje, muito querida, ela repentinamente foi tirada de nós. A irmã Hilda teve um acidente vascular fulminante. A minha tia hoje também. Eu podia estar lá, mas eu orei, fiquei tranquilo, liguei para o meu tio, falei com os meus primos, minhas irmãs, falei, eu não posso, eu preciso estar hoje na minha igreja. Mas expliquei. Aí o Paulo Camargo, Juliana, estavam sentados aqui no fundo, o corpo da irmã Hilde estava aqui, íamos ter um culto abençoador de ação de graças, porque nessa igreja nós não fazemos culto fúnebre, nós fazemos um culto de gratidão pelas pessoas salvas no Senhor Jesus, que foram eleitos à glória celestial. Amém, amados? E tínhamos daqui a pouco um culto, e o Paulo, todos eles eram novos na fé, e olhou para mim e falou, pastor, mas como é que vai ser esse dia? Aí eu falei para ele, Paulo, quando a trombeta soar, os salvos, eles serão levados, os redimidos. E expliquei rapidamente
Aí o Paulo, ele compôs essa mensagem que eu tive a felicidade de gravar. Tempo de decisão. Quando a trombeta soa, os escolhidos vão subir. Perdemos o tempo. Pode voltar de novo. Isso acumula lá. Tá no computador ou está no aparelho? Aparelho? Agora vai. Por favor, só presta atenção na mensagem. Eu não gravei porque tenho voz boa não. Eu fico tranquilo. É a mensagem. Quando a trombeta soa, os escolhidos vão subir, e neste mundo vai ficar aquele que não quer saber do amor de Cristo, aceita e por si mesmo caminhou. Ainda é tempo de salvação, agora é tempo de conversão. Venha correndo, aceite a Jesus, saia das trevas, Ele é a luz. Jesus está neste lugar, Ele te ama e vai te dar a certeza de salvação. Basta aceitá-lo e confessar, Ele te sustentará pra nunca mais te abandonar. Ainda é tempo de salvação, agora é tempo de conversão. Venha correndo, aceite a Jesus, saia das trevas, Ele é a luz. Ao soar a trombeta, uma voz irás ouvir chamar. Ao soar a trombeta, os nossos corpos vão se transformar. Escolhidos, salvos, remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, pelo grande amor do nosso Deus. Aleluia,
pela grande salvação que temos no Senhor Jesus. Aleluia! Pela segurança eterna, amados, que Ele nos dá. Aleluia! Pela igreja do Senhor Jesus. Ora, vem, vem, Senhor Jesus. Aleluia! E a igreja diz: ora, vem, vem, Senhor Jesus. Amém, amados? Assim, nós temos um tempo de decisão. E aí, o Senhor nos dá oportunidade. Se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, se alguém nessa condição, receba Jesus como seu Salvador pessoal. A grande maioria que está aqui, se não todos, já receberam Jesus como seu Salvador. Mas o tempo é de decisão, então seja o imitador do Senhor Jesus. Para os salvos por Jesus Cristo, que atentam para a palavra profética, resta o conforto e o aquecimento da nossa fé com as palavras do Senhor Jesus. E ele diz: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Igreja, precisamos viver para o nosso Salvador. A qualquer momento, antes da volta de Jesus, nós podemos ser chamados à glória eterna. Mas esperamos como vivos o arrebatamento. Amém, amados? Amém. Então, a qualquer momento, os céus vão se abrir e nós veremos a glória do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Eu creio nisso, e você? Amém. Por isso, a minha oração vai continuar sendo que você não despreze as palavras deste livro. Não desprezem as profecias. Não vamos permitir que os dias que foram semelhantes ao de Noé nos envolva. Só podemos hoje tirar tempo para Deus. Temos que tirar tempo para oração. Temos que tirar tempo para meditação. Temos que fazer tempo para aplicar o que o Senhor está nos confiando. Se hoje o Senhor Jesus voltar, eu vou olhar para Ele em paz e falar: Senhor, eu preguei na tua igreja, para o teu povo, e eu te agradeço por esta palavra que fez com que eles permanecessem firmes, olhando para o Senhor. A partir daquele momento, nunca mais eu vou precisar pregar. E eu e você, quando estivermos diante do Senhor Jesus, não precisaremos mais de fé. E não precisaremos mais de nada, a não ser desfrutar de tudo que está reservado para os salvos na glória celestial. Alguns foram antes de nós. Talvez alguém vá essa semana, e eu não posso nem mandar recado, porque eu já tenho o recado de Deus aqui. Aí, se alguém for, a gente só quer entender que cumpriu-se a palavra. O Senhor é dono, Ele é Senhor, como os nossos irmãos no passado esperavam o Senhor Jesus, e todos hoje dormem no Senhor, descansam no Senhor. Se isso acontecer, os que estiverem vivos, como igreja de Cristo, precisam continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Pense nisso. Eu tenho orado para que o Senhor me permita viver ainda mais, porque eu preciso acertar algumas coisas. Estou preparado, mas eu gostaria de pôr mais algumas coisas em ordem na vida, no ministério e em casa.
Sei que eu não vou cuidar melhor da minha esposa e dos meus filhos se eu partir primeiro, porque Deus vai cuidar. Mas eu gostaria muito de poder terminar essa missão. Você não gostaria? Eu estou preparado, você está preparado? Mas eu entendo que não só estamos aqui para terminar de criar os nossos filhos. Estamos aqui como luz do mundo, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Essa semana, Deus vai dar a oportunidade de você falar do seu amor e da sua graça. Fale, porque pode ser a última oportunidade para aquela pessoa que vai estar recebendo. Não deixe ela ir para o inferno sem ter tido a oportunidade de tomar uma decisão recebendo Jesus como seu Salvador. Pense no assunto. Louvor, podemos terminar cantando? Que Deus os abençoe.